Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação, pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? Foi excluída. Por que lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Muito obrigado. Nós vamos falar hoje sobre este tema, a justificação, com base neste texto da carta aos Romanos. Os irmãos têm a síntese aí no nosso boletim, e sempre nós vamos dando a oportunidade para os irmãos irem acompanhando aquilo que está sendo dito, naturalmente com as aplicações necessárias a cada um desses tópicos que se referem aos textos da Palavra de Deus, segundo aquilo que o próprio texto bíblico nos ajuda a compreender. A justificação é um elemento da salvação que alcançamos pela fé em Cristo Jesus, que cumpriu toda a justiça por nós, os pecadores. É o que lemos nos versos 22 e 23 do capítulo 3 de Romanos. Como os irmãos estão vendo, nós temos a justificação. O que significa, então, a justificação? O que é isto? É quando nós temos uma falha e essa falha se torna perdoada. A falha deixou de existir? Não, mas ela não é considerada mais, porque ela foi perdoada. Se um aluno falta na escola uma aula e depois ele justifica a sua falta, que não pôde ir porque ele estava doente, aquela falta ele tem, mas ela não será computada para prejudicar o seu curso no trabalho. Se uma pessoa não pode ir ao trabalho por um motivo também de doença ou de qualquer situação que seja plausível, ele vai lá e fala com aquele que é o seu empregador e pede a justificação. O empregador, então, diz: tá bom, não é? Você pode ser perdoado, então não vou considerar essa falta. Ela deixou de existir? Não, ela continua. Nós continuamos a ser pecadores, mas Deus não se lembrará mais dos nossos pecados. Eu tenho já dito aqui outras vezes que a coisa mais difícil é esquecer ofensas que os outros porventura nos façam. Nós até perdoamos, mas a lembrança fica dentro do coração. E a gente, aquilo de vez em quando, martela lá dentro, e a gente às vezes até vai ficar constrangido posteriormente, não mais com aquela pessoa, mas porque nós achamos que aquilo foi uma injustiça que foi praticada contra nós. Mas o nosso perdão é dessa forma, mas o perdão de Deus é diferente, porque o perdão de Deus é perdão verdadeiro. Ele diz: eu me esquecerei dos teus pecados. Então ele não vai se lembrar mais. Ele não vai trazer em coleção lá no dia do juízo, dizer: olha, você fez isso errado. Não. Muito ao contrário. Quando nós fizemos algumas coisas boas,
Ele nos vai dar o galardão, porque o galardão é diferente da vida eterna, da justificação, não é? Então nós seremos galardoados por aquilo que nós fizemos de bom, mas não pesará sobre nós aquilo que porventura nós tenhamos feito errado, especialmente quando é um crente que não vai fazer com o propósito de errar. Erra porque o errar é humano, então coincidentemente ele praticou um erro, mas o que não é muito bom é que o crente esteja com o dedo assim. Isso é terrível. Vocês sabem o que é isso? Quando a gente bota assim, até dizem, não é? Quando a gente faz assim, tem 3 para cá, não é? Porque a coisa não é boa, porque a gente está apontando, mostrando só o erro dos outros. Não está vendo as coisas boas que o outro tem, que faz e que pode ajudar até a causa do Senhor. Mas são fundamentos da doutrina da justificação. Em síntese, os seguintes: primeiro, é a afirmação das Escrituras que o homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. Quantas pessoas estão aqui nesse salão e creem que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? Levante a sua mão. Ninguém aqui aceita que o homem veio do macaco? As revistas botam aí um macaquinho lá, vai levantando o macaco, no fim fica um macaco em pé, não é? E é uma doutrina evolucionista de Darwin, não é? Mas isso não dá certo. Eu já contei aquela experiência que houve com ele, né? Que um dia convidaram o Darwin para ir para um jantar e botaram lá um gorila lá na mesa, também sentado lá. Ele disse: mas que brincadeira é essa? Isso é, nós trouxemos seu avô para botar aí. Aí ele não gostou mais daquela história, não é? Que ele ficou vendo que realmente ele ter um ancestral como um macaco, não é? E se os macacos deixassem de ser macacos para ser homem, não existia mais macaco, só existia homem. Mas os macacos continuam aí, não é? Quem quiser ver um macaquinho, vai lá no Jardim Zoológico e vai ver lá o macaquinho lá, não é? Então eles continuam o macaco e o homem foi criado por Deus. Todas as outras coisas foram criadas pela palavra de Deus. Mas o homem foi especialmente feito à semelhança de Deus. E quem é que estava com Deus naquele momento da criação? A Bíblia diz, quem foi? O que é que está dito lá no 1º capítulo do Evangelho de João? No princípio é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então o Senhor Jesus Cristo é um com o Pai, porque nas pessoas da Trindade de Deus, cada uma destas 3 pessoas tem uma missão para cumprir. Nós não devemos orar em nome do Espírito Santo, porque isso não está recomendado lá. Nós oramos a quem? Nós oramos a Deus, o Pai. Em nome de quem? De Jesus. Em nome de Maria? Em nome de São Pedro? Em nome do novo santo brasileiro? Nada disso. Nós vamos orar em nome de Jesus. Tudo que pedirdes em meu nome, não é? Então nós pedimos em nome de Jesus. E como é que Deus opera na nossa vida para a resposta da nossa oração? Através do Espírito Santo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então Deus opera em nós através do Espírito Santo, que vai conduzir a nossa vida para sermos fiéis na nova criatura que nós nos tornamos, porque quando nós nascemos de novo, foi a operação do Espírito Santo de Deus que realizou isto em cada um de nós. Em segundo, então nós dissemos,
a afirmação das Escrituras de que o homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. Segundo, que o homem recebeu a lei de Deus e os estatutos do Senhor para que fossem obedecidos. Deus não ia perder tempo de dar uma determinação para não ser cumprida. Então, é para que seja cumprida. E nós, como crentes, precisamos obedecer às palavras do nosso Deus. Em terceiro lugar, o homem, entretanto, desobedeceu a Deus, o seu Criador, e por consequência pecou. E por quê? Segundo as Escrituras, a alma que pecar morrerá, o homem ficou subordinado à morte. Quarto, Deus, o Pai, entretanto, enviou o seu Filho ao mundo para salvar os pecadores, que o aceitem como seu único e suficiente Salvador, e isto como dádiva do amor divino, e reconciliou o pecador que, arrependido, creu em Cristo, não lhe imputando os seus delitos, pois Cristo cumpriu a lei pelo pecador que crê no Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deste modo, foi executada a justiça que não anulou a lei, que permanece com toda a vigência, porém sem a condenação que ela pode proporcionar. E os que, pela fé, foram justificados, porquanto, diz a palavra de Deus, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, quem aceitou a Jesus Cristo, o que acontece com ele? Foi justificado pela fé e não vai haver mais o quê? Condenação, não é isso? Ele não vai pagar a pena, né? Como alguns pensam que ele tem que pagar uma penazinha pelos pecados lá, em algum lugar por aí que ninguém sabe onde é, não é? Então, não tem esse negócio. Ele está perdoado, está perdoado. Não tem mais que pensar em nada. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Não há mais que nós pensarmos de outra maneira. A justificação não quer dizer que Deus considera alguns pecadores ímpios aleatoriamente como santos e justos, porquanto se admitiria como verdade o que evidentemente seria um absurdo. Mas há muita gente que diz assim, aquele nasceu para isso, né? Nasceu para ser pecador, nasceu para ser um traficante, nasceu para ser um criminoso. Isso é verdade? Ninguém nasceu para ser criminoso. Todos nasceram para servir a Deus, para glorificar o nome de Deus. Agora, cada um escolhe o seu caminho, porque Deus deu ao homem o seu livre-arbítrio, a sua capacidade de decidir, a sua capacidade de escolher, de aceitar e de rejeitar. Então, aquele que aceita a palavra de Deus, que crê na palavra de Deus, este não é condenado. Mas aquele que não aceita e permanece voluntariamente realizando o pecado, ele vai ser condenado pela lei que permanece com a sua vigência, porque não foi, as palavras de Deus não passarão. A justificação não quer dizer, portanto, que Deus considera alguns pecadores que são ímpios de qualquer maneira. Esse nasceu para ser isso. Aconteceu. Ele sofreu um acidente ali. Porque era plano de Deus que ele morresse acidentado. Não é? Tinha que ser assim, era o dia dele. Não tem esse negócio não. As pessoas é que estão fazendo essas ideias, trazendo essas ideias para aplicá-las ao seu pensamento, mas que não se justificam perante a palavra de Deus. O que as Escrituras nos ensinam é que a justificação corresponde ao perdão dos pecados
e está no início da carreira do crente, que prossegue a cada dia se santificando mais e mais, em face do que foi registrado na palavra de Deus. Quais são os justificados? Os ímpios, não os santos. Existe alguém que nasceu santo? Sim, teria sido para nascer santo. Mas nasceram santos? Não, porque eles receberam a herança do pecado e são pecadores, não é? Então nós não vamos ter a justificação para quem nunca foi pecador, mas para aquele que é pecador. Isso é que a palavra de Deus nos tem ensinado. Os pecadores é que se tornarão santos. Assim, a salvação pelas obras, como consequência, seria uma inversão total da doutrina bíblica. Os que vivem no pecado estão condenados, não apenas por Deus, mas por sua própria consciência. O pecador é justificado pela fé em Cristo Jesus. As boas obras serão fruto da fé. Então, ninguém é salvo pelas obras. Por quê? Porque as obras foram criadas para que os homens as praticassem. Mas é dom de Deus. Está muito claro lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Pela justificação, o homem, simbolizado pela árvore, que se torna boa, produzirá os seus frutos, que também serão bons, em contraposição com as obras da carne, como nos informa o apóstolo Paulo em sua carta aos Gálatas, porque os que foram justificados produzirão o fruto do Espírito. Quem é que se lembra o fruto do Espírito que está relacionado lá pelo apóstolo Paulo em Gálatas 5:22? Quem é que se lembra? Pode dizer? Amor, vamos falar alto, longanimidade, mansidão. Contra essas coisas existe lei? Não existe lei contra essas coisas. Então, porque a lei é para ser aplicada para aqueles que não produzem o fruto do Espírito. Essa é a mensagem da palavra de Deus, porque a lei é para mostrar o que é a obra da carne, para que nós não vivamos sob a influência da obra da carne, mas possamos, como a árvore boa, produzir o bom fruto. Como é que está lá no Salmo 1º, não é? Que a árvore que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem anda no caminho dos pecadores, nem se detém na roda dos escarnecedores, mas são como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Não é isso? Vocês sabem o que é moinha? É o quê? Quando bota lá na moinha, aquele pó que vai subindo lá, né? Bate o vento, espalha tudo, é difícil, ninguém mais pode pegar. Mas aquela obra boa, não é isso que é o fruto do Espírito, isto é visto, é comprovado no testemunho do servo de Deus, não é? Uma vez, eu acho que até já falei aqui, eu estava na casa de um irmão e estávamos fazendo culto, não é? E eu li esse texto, que era um culto para jovens, né, que eu sempre gostei de dizer para os meus filhos: Salmo 1º na cabeça e no coração. Onde você estiver, Salmo 1º. Não se esqueça dele, não é? E então, o que aconteceu é que ali dizia roda dos escarnecedores. E eu perguntei àqueles jovens que estavam lá o que era escarnecedor. Ninguém sabia. E até que uma moça lá se animou e disse: eu sei. Digo: sabe, então o que é?
Ela disse, é aquele açougueiro que tira a carne do osso. Aí eu tive que explicar que escarnecedor não é isso. É aquele que é zombeteiro da palavra de Deus. É aquele que, não é isso, está praticando tantas falhas, tantos erros, não é? Que são os escarnecedores. Se a roda deles não é para glorificar a Deus, não é? Então essas coisas acontecem. A justificação. Somos justificados pela fé. Nos ensinam assim as Escrituras. Justificados pela fé, vivemos pela graça de Deus com vidas puras. Nós somos pecadores, mas por Cristo, que por nós deu a vida, somos salvos. Somos herdeiros, co-herdeiros seus, e então seremos mais que a neve alvos. Somos abençoados e felizes quando pela fé cremos em Jesus, que a justiça cumpriu na amarga cruz. Porque justificados pela fé, Jesus nos diz, vós sois o sal da terra, sois luz, que em vosso coração se encerra. Que Deus nos abençoe.